Isso é um banda raiz, Recife. Fala família, estamos começando mais um episódio, o episódio 68 do podcast Umbanda Raiz, o seu podcast favorito. Estou aqui com Camila Maia. É isso aí, muito obrigada pelo tempinho de vocês com a gente, obrigada pela participação de todos que comentam aqui embaixo, seguem, ativam o sininho para quando tem episódio novo ser avisado. Exatamente. E obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, né, escutando, palpitando, né, tio? Sim. E tem tempo muita todo. coisa hoje aí pra gente. Já tô coçando já para poder palpitar. Já saí de casa hoje com vontade de dar palpite na vida. Vontade de dar palpite. e isso que é o legal, assim, no final do episódio a gente te agradece por passar o seu tempo conosco, mas eu acho que no final desse episódio você que vai nos agradecer. Vambora. Não é? Vamos tentar. O tema de hoje é nem toda sensibilidade significa evolução. O que isso quer dizer, gente? Eu acho que ele vai ter um objetivo aí, Brenão, de fazer uma comparação de energia versus consciência, o que é matéria, o que é só para te trazer ali para o movimento, o que é evolução de verdade. Conta pra gente. Eu gosto de dar exemplos simbólicos, né? A tomada tá ali com o fio desencapado. Você vai lá e mete o dedo no fio desencapado e toma um choque. Você tem uma descarga ali de energia. Mas isso não significa que você tinha consciência total que você tomaria aquele choque, né? Então, energias existem e consciência também existe. Existem consciências. Só que as duas coisas precisam estar funcionando juntas. E dentro do fenômeno religioso ou da religiosidade, tem uma questão ainda que é mais sensível ainda. Muitas vezes você é jogado no ambiente, percebe todas aquelas energias, mas quem está transferindo aquilo para você não tem grau de consciência suficiente para poder te ajudar a entender o que está acontecendo. E na questão da Umbanda a coisa fica mais difícil. Por quê? Nós temos na Umbanda uma linha muito tradicional de transferência de conhecimento. As escolas de Umbanda transferem o conhecimento através da experiência pessoal do líder, do pai de Santé ou da mãe de Santé, e não tem aquela preocupação em estar assim, ó, isso que está acontecendo tem uma significância. Esse momento é o momento que você está sendo adestrado para determinadas coisas. Então as coisas vão acontecendo, vai enchendo o médium, e às vezes pode dar um delay também. O médium já captou que tem uma essência, um fundamento por trás daquilo, já percebeu o fundamento, e o pai de Santé está para trás. E qual que é a melhor saída para um sistema desse? Vamos voltar lá para o nosso fio desencapado. É melhor a pessoa perguntar, não é? Esse fio está desencapado, se eu encostar a mão, eu vou tomar choque? Ou você vai lá para o pragmatismo, vai meter o dedo na tomada e vai tomar o choque? Então, nós precisamos remodelar as coisas. Tem que ter uma parceria no negócio. Às vezes o grau consciencial pode ser tão abaixo, né? Não sei se é abaixo que fala, bem, né? Atrás, não sei. Que ele nem sabe que se ele colocar o dedo ali, pode ser que esteja um choque, né, Tchugu? Voltando para o nosso filho. Ele não tem nem essa consciência do perigo, né? Quando vai para a experimentação a nível de mediunidade, as coisas ficam bem complexas. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha caminhada espiritual, eu encontrei vários irmãos que eram médiuns e que tinham diagnóstico de esquizofrenia pela medicina. O que eu fiz? Eu perguntei aos guias o que deveria ser feito. Os guias me disseram assim, ó, deixa a medicina tratar a esquizofrenia e deixa a espiritualidade também tratar a esquizofrenia. Que problema há nisso? Agora, se eu fosse imaturo, ó, você tem esquizofrenia, que você tem que tomar remédio, você vai lá para a medicina, eu não dou palpite no papel que o médico está fazendo. E com propriedade, porque eu tenho médicos na família que são espiritualizados e nem por isso eles ficam batendo em mim, porque me dando surra, porque eu sou da tendência mais mística, mais espiritual, etc. Esse amálgama, essa junção de coisas, ela precisa estar bem definida, tanto para quem toca terreiro, como para quem frequenta terreiro. O terreiro tem remédio para tudo, mas nem todas as pessoas estão aptas a tomar aquele remédio que está pronto ali. Então, trabalhar as coisas de forma ajustadas, coordenadas, etc., bate em cima do que nós estamos pensando aqui, ó. Energia e consciência juntas é uma potência. Separadas
podem se juntar. E não perder esperança em relação a isso. Eu lembro muito quando eu frequentava o Molocô, e fui lá que eu me despertei para a religião, né, para a religiosidade de Umbanda, e eu via, cara, coisas assim que eu achava um absurdo, mas que depois eu fui vendo que tinha uma programação espiritual para aquilo acontecer. No primeiro momento ninguém entendia nada, etc. Choques entre choques, estouros, ligações, magias, contra-magias, trabalhos pesados, etc. E no final, pum, eu consegui perceber que era um despertar da consciência naquele momento, naquele estágio e para aquelas pessoas. Não adianta você vender o pão pronto sem ensinar para a pessoa que o pão é feito de farinha, de água, de fermento, de tempo de cozimento, etc. E não é só para Umbanda, não. É para tudo. Se você não coloca tempero na sua vida e se você não sabe processos, você vai tocando as coisas de uma forma muito desordenada. E volto lá nos irmãos que eu conheci na minha caminhada, que tinham esquizofrenia já atestada pela medicina, e hoje são pessoas dentro de um grau de normalidade acima dos não esquizofrênicos. Que caraca, que tem mais louco. A postura desses irmãos hoje é uma postura que, tipo assim, o cara que não tem diagnóstico nem nada não faz 50% do que eles fazem para a vida deles. E o que eu fiz? Além de dar o meu exemplo, seguir o mandamento dos guias. Mas seguir de certa forma. Não escutar de forma desordenada. Peneirar, pensar, ver o time. Quantas atitudes que eu tomei no terreiro de colocar um irmão com esquizofrenia na linha de trabalho, porque ele era médio, e os irmãos me questionarem, poxa, esse irmãozinho está totalmente desequilibrado, etc. E eu, acreditando nos guias, falei assim, ó, tem um propósito. E o propósito eles são médios, independente do estágio de desarmonia ou harmonia que a consciência deles mantém. E tipo assim, quebrou aquele negócio de preconceito, de preconcepção na minha cabeça. Todo mundo serve até que prove o contrário. Igual tem o caso também que a pessoa não tem energia da linha, mas tem consciência voltada para a desarmonia. O cara chega no terreiro, vende a imagem que está ligado na energia, mas ele tem uma consciência tão destrutiva que ele utiliza aquele espaço para ele poder manipular, fazer coisas ruins, etc. Poucas foram as vezes que eu precisei intervir diretamente com a pessoa. O tempo e a própria consciência dele mostra que ele está no lugar errado. Porque ele começa a futricar, começa a inventar demais, começa a tentar criar desarmonia no terreiro, a própria energia do terreiro vai assim, ó, expurga. É o tal de passar vassoura que você já conhece há muito tempo, né? Muito. Você já viu muitas vassouras passando lá? Muito. Acho que temos quantos aí? 10 anos já de vassouras. E o pior é que a vassoura vem avisada ainda, né? Ó, a vassoura vai Vai correr. acontecer, tá? E ó, Eu sou vassourada. forte, nada me abala. Eu tô firme na banda, ninguém me tira do meu Eu sou luz, canto. né, tio Gu? Ah, Eu vai. sou luz. Eles arrumam um emprego pro cara lá não sei aonde, eles arrumam um problema familiar pra eles. Até quando não é avisado, né, tio Gu? Eu vi problemas de dentro do terreiro serem resolvidos assim. Tira as duas pessoas, tira os dois indivíduos, tira a pessoa e rapidinho resolve. O maior sensor que eu já tive nessa caminhada espiritual foi minha mãe. Porque minha mãe tinha uma sensibilidade muito grande. Então ela já identificava desarmonias diversas. Antes de acontecer, né? E aí ela virava para mim e falou assim, você não está enxergando isso, você não está vendo isso, você não vai tomar atitude em relação a isso. Eu falei assim, mãe, vontade eu tenho, mas tem um mandamento acima disso tudo. Os guias. Se eles não estão falando nada, eu é que vou falar, mas na realidade os guias já estavam falando há muito tempo. Os guias já estavam trabalhando. Já estava trabalhando. A meu favor, e eu não preciso de fazer nada. Não precisa. Vocês já viram um episódio, cara, com todo respeito ao que aconteceu, as pessoas que estão envolvidas nisso, e não estou julgando ninguém, do pai de Santé dando um tapa no rosto de um filho dele dentro do terreiro? Você viu esse episódio? Não Esse vi, negócio lastrou na internet aí de forma muito pesada. Mas era durante o ritual? Durante o acontecia? ritual, Durante não durante Até o pra ritual, gente não. contar pra quem não viu. Ó. Ele não estava mediunizado, Aham. e eles tinham um problema lá de ordem pessoal entre eles. Aí ele chama essa pessoa que estava trazendo problema para ele e agride ele fisicamente na frente dos outros filhos dele de terreiro.
Uns apoiaram, outros não apoiaram. Eu sei que teve uma briga geral no negócio. Final da história. Eu não sei o que aconteceu, porque quando vem essas coisas só mostra a desgraça, né? Só Não o mostra o pedaço resultado que daquilo. Mas depois eu vi o pai de Santé pedindo desculpa, etc., pelo que ele fez, etc. Achei até muito grande da parte dele ter humildade de chegar lá e pedir desculpa. Mas foram as vias de fato. Isso nunca precisou acontecer nessa minha administração de energia e consciência. Nunca foi necessário. Por mais agressivo que o irmão seja, por mais ignorante que ele seja, a própria energia dele, a própria consciência dele trata ele. É uma coisa fantástica. E por que esse alerta? Porque devem ter vários terreiros, várias igrejas, vários centros, várias unidades aí espirituais que passam por esse processo e ninguém toca nesse assunto. Fica aquele negócio assim, ó, conversa de pé de congá. Senta no pé do congá aí que nós vamos conversar e chama os mais íntimos e ficam ali degladiando como é que vão resolver as coisas. Como eu tenho uma postura de ser muito franco nas coisas que eu faço, eu sempre resolvi as coisas de forma muito mais rápida e eficaz. Pelos terreiros que eu passei, que foram poucos, eu passei e mostrei a minha cara. Ó, eu penso assim, eu acho assim, eu sou real, verdadeiro, mas eu sou fiel, eu sou honesto. E o que eu tiver que falar, eu falo para que as coisas possam se ajustar. E como é que nós agimos hoje na nossa vida pessoal? Você fica o tempo todo malhando o cara por fora, mas não chama ele e fala assim, irmãozinho, semana passada eu tive um evento que aconteceu um fato entre duas pessoas na minha frente e eu estava ordenando uma reunião não espiritual. Deixei correr solto. E eu, como era o presidente da reunião, as pessoas depois vieram me questionar. Por que eu não tomei uma atitude na hora? Eu falei assim, não precisa. Não preciso tomar essa atitude na hora. Eu aprendi que tudo que está externo já está pronto. Ninguém muda ninguém. E eles vão vir até a minha presença uma hora e vão me pedir um feedback, eu vou dar o feedback. O feedback foi muito mais rápido do que eu imaginei. Os dois chegaram perto de mim e etc. para tocar do assunto. Aí eu peguei e falei assim, já que você está me dando essa liberdade, não gostei. Achei que foi indelicado. Não se trata uma pessoa dessa forma. Vocês já ouviram o caso de programação neurolinguística? Eu acho que eu contei no terreiro terça-feira, não foi? De a pessoa que trabalha no consultório e o pessoal do consultório pediu para, terminando as consultas, ele dar uma ficha de avaliação do consultório. Todo mundo preencheu. Um senhor pegou a ficha, rasgou, jogou no rosto lá da moça que era secretária, e falou que não ia preencher aquela ficha, que falta de respeito, etc. Foi embora. Ela abriu a boca a chorar. Graças a Deus tinha uma luz lá que eu falei assim, o senhor está chorando porque ele fez isso? E se ele não souber escrever? E se ele for analfabeto? E só deixou na situação ele tão desconfortável, dele passar uma vergonha, que a reação imediata dele foi esse, já passou nessa probabilidade. Então esse é um caso assim que a gente usa muito a nível de neurolinguística, mas são coisas reais. Nós nunca olhamos a nível de energia e de consciência das possibilidades do outro. Hoje de manhã cedo eu estava na academia treinando e eu fui para um aparelho. E tipo assim, tinha espaço na academia sobrando para 5.000 pessoas. Veio um rapaz e começou a treinar num aparelho próximo ao meu. Só que eu tinha que ocupar um espaço, aquele espaço todo, ele foi lá para ocupar o espaço que eu estava querendo ir. Eu fui para o outro, ele foi. Até que chegou uma hora que nós nos esbarramos. Não teve nenhum contato verbal, não teve nada. Na minha mente eu falei assim, eu acho que eu estou ocupando o espaço dele. E ali tem um outro aparelho, eu vou para lá. E fui para lá. Pronto, acabou o problema. Você vai dizer, por que você está esbarrando em mim, meu irmão? Não tem espaço na academia? Você está querendo malhar junto comigo? Se você começa a criar esses negócios, o que a energia faz? A energia tem que ocupar espaço, não tem? E aí, quando ela ocupa espaço, às vezes ocupa o seu espaço. E se você tem controle da sua, e você não quer que ela ocupe espaço de ninguém, põe moral na sua energia. Fui lá, acabei de fazer meu exercício, fui embora, não sei quem é, nunca vi, acabou, etc. Blá, blá. E quando você leva essa questão para terreiro, o negócio fica mais difícil. Porque terreiro é porta aberta, é porteira aberta, como diz os Exus. Ali chega todo mundo, em vários graus de consciência e energia. E quando a pessoa chega no terreiro, ele quer
impor a energia dele, seja ela qual for, harmônica ou desarmônica, para aquele ambiente. Só que tem um negócio chamado egrégora e tem um negócio chamado corrente. Quando a corrente do terreiro está alinhada, você não precisa fazer muita coisa, não. Ou ele se ajusta a uma realidade, ou ele é expurgado. E expurgado, às vezes, com muita educação pelo astral. Porque o astral não fica te pedindo assim, ai, pelo amor de Deus, vem ser da Umbanda. Se você não for da Umbanda, nós nunca mais, nós não seremos os mesmos. Não. Você quer? Quero. Toca aqui. Vamos tocar o pau e vamos embora. Ah, você não quer? Muitas vezes é até mais difícil, né, Tiogo? Quando você fala, eu quero, você arruma, chove, pneu de carro fura, você não consegue chegar, né? Eu escrevi um texto, que você está até fazendo uma leitura, que eu falo sobre isso. Ó. Talvez eu traga de lá, né? Pode ser. Eu falo o seguinte, nós somos mestres de vários mestrados, só que os mestrados não são igual para todos. Um vai ser profissional na veterinária, outro vai ser profissional na parte de eletrônica, outro da música, de investimento, etc. Um de Kung Fu, outro de artes marciais diversas, outro de culinária, outro de gastronomia, etc. Nós somos mestres de determinadas coisas. O problema todo é que nós não conseguimos tomar conta do nosso mestrado. Nós temos o nosso, nós queremos ainda tomar conta do mestrado alheio. Aí as coisas se perdem. Por que o terreiro tem que ter uma cabeça? Eu brinco assim, o terreiro tem que ter uma cabeça, porque aquela cabeça é o mestre daquele espaço. Agora, pensem também que aquela cabeça é a primeira a ser cortada quando o negócio... É porque é a responsabilidade de todos, né? Se eu causar, tá na sua responsabilidade, né, Tiogo? Porque é isso. 17 anos fazendo o terreiro funcionar, se eu não soubesse diferenciar o que é energia e o que é consciência, imagino que já teria acontecido no terreiro e o que acontece em vários terreiros quando as pessoas não têm percepção disso. Não param para pensar nisso, não discutem sobre isso, não juntam os filhos de Santé e mostram para ele realidades, às vezes, não palpáveis. O que nós fazemos no terreno nos nossos vídeos de convivência? Simulamos situações, fazemos até um teatrinho lá, de como é que é a consulta, como é que o guia age. São os melhores né? aprendizados. Né? Como é que as energias estão circulando dentro do terreiro. Para quê? No fundo, nós estamos mostrando que existem várias energias e várias consciências. E elas precisam dialogar uma com as outras. Agora, não tem cartilha, não tem fórmula mágica, não tem nada. Tem que ter um líder que tenha percepção disso e que consiga chamar quem está junto com ele para isso. Porque se esse assunto não for tocado, o filho desencapado está lá. O infeliz vai lá enfiar a mão, toma um choque e vai procurar um culpado. Quem que é o culpado? O pai de Santé. Não, a espiritualidade. Não, a minha vida. Não, as coisas... né? Eu já falei e vou repetir. Energia, todo mundo tem. Consciência, todo mundo tem. Agora eu pergunto para vocês dois, é igual? Não é. Definitivamente não. Não é. Pode ter muita energia aí, muito fenômeno, muita coisa acontecendo, ligando até no episódio passado, né? E a evolução tá bem aquém do que a gente imagina, né? E pior ainda é a energia que julga, viu, Camila? Essa energia que julga é uma desgraça em qualquer lugar. Porque quem julga, julga com o grau de consciência que tem. E se o grau de consciência é desarmônico, imagina o nível de julgamento que essas pessoas fazem. E afeta o outro, né? Afeta, o negócio irradia. Sim. Uma decisão sua, mal pensada e mal tomada, vai refletir numa série de coisas. Eu fiz um curso de coach com um moço nos Estados Unidos. Nós ficamos o tempo todo, já acontece no terreiro. No final, ele deu a chave do coach. O que é? Muda uma coisa, sua vida muda totalmente. Para de comer açúcar, sua corrente sanguínea fica melhor, sua pressão baixa, sua circulação anda melhor, sua musculatura ajusta, você perde gordura, etc. Uma coisinha que você fizer, muda um sistema inteiro. Isso para o bem. Agora imagina para o mal, para a desarmonia. Um ato seu mal pensado tem reflexão na consciência e na energia de muita gente. E detalhe, se você ver uma pessoa desarmônica, ele só vai andar com pessoas desarmônicas. Porque os que não estão na mesma energia dele,
Não ficam. Os que não estão no mesmo grau de consciência, não ficam. Aí a gente já entra em física quântica aí, Tiogo? Das energias que se juntam ali. Sim, dos iguais. a física quântica entra com o negócio da quantidade, né? E quantidade se faz por quê? Por Porque se adesão. junta, É. né? Então, se você tem se a física quântica permeia pela quantidade das coisas, então aqui, ó, se eu tenho uma desarmonia, se eu vou acumulando desarmonia, a quantidade aumenta. E aí você vai acumulando mentalmente também, porque você vai falando daquilo e tá atraindo cada vez mais. Né? Não, e a quantidade já dá o tom do nosso próprio planeta. Veja você, hoje dia 25 de junho de 2026, ontem a Venezuela teve lá um abalo sísmico violento. A Terra jogou energia, não jogou? As pessoas sabem que aquele lugar lá onde que ela joga energia é um lugar frágil. Mas eles constroem prédios, casas e querem ficar ali no meio do fogo, não é assim? E depois ficam com a cara, não estou julgando nada, estou falando assim, ó, ficam com a cara de resignados porque não usaram o que eles têm de melhor consciência. Façam prédios mais elaborados, saiam desse ambiente, procurem outro. Não, tem que ser ali. O raio de terremoto já passou lá na década de 70, já passou antes, mas eu vou construir ali. A própria Portugal, em Lisboa, teve um terremoto lá em 1700 alguma coisa que destruiu a cidade. Vai lá em Portugal, os prédios estão lá tudo do mesmo jeito. Significa que não vai acontecer de novo? Pode ser que não, mas pode acontecer. Então a energia está ali, ó, está preparada para aquele ambiente. E isso aí ajuda muito, né? Até você fazer suas escolhas. Você sabe que a energia está lá. A consciência sua é que manda. Depois não reclama. E o que eu falo em todos os podcasts. No final da história, o resultado vem. É seu. Aqui, ó. Você plantou, é seu. Toma aqui, ó. Seu prêmio. E aí você vê a pessoa resignada na velhice, ou nervosa ou chateada na velhice, mas é um processo construtivo. Ele fez tudo aquilo para que aquilo fosse daquela forma. E pode modificar? Pode. Sabe que hora? Agora. Aqui, agora. Só o presente. Lei da muda, compensação. Né? Você fez um tanto de desgraça na sua vida. E agora você cismou que vai ser do bem? O bem vai te abraçar. Ah, não, eu quero continuar na desarmonia. A desarmonia vai te abraçar. Está tudo pronto, não repito o tempo todo. E onde que entra a espiritualidade nessa brincadeira? A espiritualidade entra no sentido de ser atraída para a consciência ideal para ela. Você acha que a espiritualidade vai ser atraída por uma baixa energia? Por energia desarmônica? Não venha com esse papo pro meu lado, porque não vai mesmo. Vão olhar e vão dar risada. Falar assim, me chama que eu vou. É isso aí. Se você quer ser atraído por boas energias, escute esse episódio e os próximos que virão. Exatamente. Vamos mudar aí a frequência só no que tá ouvindo e trazendo mais consciência pra vida, né, Brenão? Isso aí, muito legal esse episódio. E é isso, comente, né? A gente já falou isso. Inscreva-se aí no Spotify e bora pro próximo. E vocês dois, com aquela cara de panhoca famosa. Clássica. A gente cara tá de finalizando mal. Eu jogo pra lá, não é não, Brenão? Que a gente vive com cara de panhoca por aí. Mas o que Já acontece, pensando né? pra frente. Tem um acesso também no subconsciente de vocês. Como é um assunto que eu domino, então o subconsciente reage de uma forma a tentar absorver a informação que Eu chega. estou me sentindo invadido aqui. É, A naturalmente. consciência, ela está... E vamos continuar para o próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer. É isso. Um abraço para quem nos ouviu, um beijo Um abraço. Tchau, e tchau. até o próximo.